Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou falar para você as 6 características mais buscadas por gestores comerciais em vendedores. Você que é um Inside Sales, está começando na carreira agora ou ainda não chegou em cargo de liderança, eu vou te falar quais são as 6 lideranças que a gente busca que você tenha. Vem comigo. Bom, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal e hoje um tema bem relevante para você que quer se destacar, crescer, chamar a atenção de um gestor comercial, seja qual for a empresa que você quer um destaque, enfim, quer ser promovido ou quer ser contratado. São 6 características aqui principais que eu mapeei que a gente busca nos vendedores mais júnior ali, júnior para pleno, aquele cara que está começando, que tem pouca rodagem, não estou falando em nível de senioridade, se bem que essas 6 características, elas casam muito bem com vendedores sêniores, então eu entendo que esses caras já desenvolveram essas características para chegarem lá, mas vamos lá, sem mais delongas, vamos para a característica de número 1. Boa comunicação oral e escrita. Isso mesmo, pessoal. Comunicação é base da profissão, é o insumo básico da nossa atividade como vendedor. Quando eu falo de boa comunicação, eu não estou falando de nenhum assim orador profissional, um narrador, um locutor, nada disso. Uma comunicação clara, objetiva, com pensamento organizado e o principal, pessoal, hoje como é muito usado o WhatsApp, você precisa ter essa clareza, essa objetividade e não assassinar o português, o pobre do português nas suas comunicações, porque isso coloca em xeque a sua autoridade. Então erros como menos, como mais com o maisinho, o izinho ali, né? Não é mais de soma, né? Alguns erros, pessoal, não são legais assim, né? Não fica bacana a gente junto, como se você fosse um agente secreto, entre outros. Você tem que tomar cuidado com essa comunicação escrita, porque também pode colocar em xeque a qualidade ali, né, do seu atendimento. Então a comunicação oral escrita é o primeiro item analisado. Vamos para o 2. Principalmente no seu processo seletivo aqui, é muito analisada a sua capacidade de se conectar. Pensa comigo, processo seletivo, o que é? Um processo de vendas, que você está se vendendo para aquela vaga. Se naquele cenário, naquele contexto, você não tem capacidade de se conectar minimamente com a pessoa que você está falando, ou seja, o líder comercial ou o RH que está fazendo aquele processo, cara, você já começou muito mal, porque você vai ter que ter essa capacidade com os clientes que você for falar. Agora, imagine com um líder comercial que você senta para fazer uma entrevista e aí tem que partir do líder esse estímulo, né, de gerar aquela conexão. É muito importante ter essa conexão, pessoal. Ainda mais se o cara for te liderar, for fazer o seu plano de desenvolvimento, vocês vão ter um relacionamento. Tem que ter essa capacidade de se conectar, tem que saber fazer um quebra-gelo no começo, tem que mostrar interesse genuíno pela pessoa, tem que saber levar uma conversa, se não ser prolixa, né, não falar demais, começar a entrar em muitos temas da vida pessoal, mas minimamente conseguir gerar aquela conexão para quebrar aquela coisa muito formal de uma entrevista de emprego. Então isso é a característica de número 2. Como você é com a sua rotina? Eu adoro analisar isso, porque eu não acredito que vendas é dom, eu acredito que é uma habilidade a ser desenvolvida, e essas pessoas que conseguem já ter uma rotina em outras áreas, seja áreas totalmente diferentes, não precisa ser necessariamente profissionais, elas já estão à frente de demais candidatos que ainda não têm nenhuma rotina. Então o que eu pergunto quando eu estou fazendo ali uma entrevista, né? Fulano, me conta aí como é seu dia a dia. Se ele está desempregado, por exemplo, às vezes ele pode falar assim, cara, como eu tô meio parado, né? Eu acordo ali por umas 9 horas e tal, pô, vou fazer alguma coisa, né? Pesquisar alguma coisa, enviar algum currículo. Quando o cara me mostra que ele não tem uma rotina, olha o desempregado com rotina, ó. Mesmo estando parado, disponível no mercado, eu acordo todo dia às 8. Às 8h30 eu leio notícia, às 9 horas eu vejo meus e-mails, eu tenho um período ali das 9 às 10 para me candidatar para outros processos seletivos. À tarde eu dou uma pausa para leitura, à noite eu pratico uma atividade. Então assim, mesmo que esteja desempregado ou aquele que está empregado no mercado, se ele me mostra que ele já tem estabelecido uma rotina, ele está à frente de outros candidatos. Por quê? Ele já tem desenvolvido isso que vai ser super importante na área comercial, que é de seguir rotina. Por mais que cada atendimento seja muito diferente, seja muito dinâmico, mas a execução de um processo comercial, ela demanda muita rotina. Quarto, como que esse candidato mostra interesse em aprender coisas novas, né? O que ele faz nas horas vagas dele? Quais conteúdos ele consome? Qual foi o último livro que ele leu? O último filme que ele viu? Documentário? Qual foi a última coisa que ele aprendeu? Como ele aprendeu aquilo? Isso é bem importante. Por quê? Para você trabalhar com vendas,
Por mais que você tenha um processo comercial que é previsível, escalável, treinável, mas você vai ao longo do seu desenvolvimento gerando uma coisa que é muito importante, que é um processo de personalização de atendimentos. O que é isso, né? É quando o vendedor começa a entrar no nível de senioridade que ele consegue fazer analogias e adequar a comunicação dele para cada perfil de cliente. Só que para fazer isso, exige que o vendedor tenha repertório, seja muito curioso, queira conhecer coisas novas, já tenha uma mentalidade setada para curiosidade. Então, eu já sei que se esse cara hoje ele já faz isso, mesmo que seja para coisas pessoais, para coisas que não tem a ver diretamente com a profissão de vendas, mas ele já faz isso, vai facilitar muito nesse processo dele de desenvolvimento no futuro. Quinto ponto que é muito, muito importante, que eu sempre faço uma perguntinha, que a pessoa me conte no processo seletivo uma passagem da vida dela que ela teve um fracasso, que ela não foi bem sucedida e o que ela aprendeu com aquilo. Eu adoro essa pergunta, pessoal. Por quê? Pensa aqui comigo, um vendedor bom, mesmo sendo excelente, ele vai mais perder vendas do que ganhar. Concorda comigo? É muito difícil ter um vendedor que mais ganha do que perde. Se ele está ganhando mais do que perde, ele está prospectando baixo, está prospectando pouco, está prospectando menos do que ele poderia, criando menos oportunidades do que ele poderia. Então, o vendedor de alta performance, ele sabe que ele vai perder muito mais do que ganhar vendas, assim como um vendedor de baixa performance. É basicamente geral, você vai perder mais do que ganhar. Só que qual é a diferença desse cara que perde mais vendas e não se abate? Pelo contrário, volta mais forte e aprende com aquilo, e daquele cara que começa a se abater? É como ele lida com o erro, como ele lida com a frustração, como que ele faz o pós-situacional, né? Quando acontece aquilo, como ele reage àquilo. Então é muito importante ver no histórico dessa pessoa como que ele reagiu a uma frustração, seja uma frustração na escola, um trabalho que ele tinha que apresentar e na hora ele gaguejou, ele não soube se explicar, seja num relacionamento, seja qualquer coisa, o time dele perdeu, como que ele reage àquilo, é muito importante, eu gosto de analisar isso. E sexto e último ponto, esse é mais recente, porque eu li num livro, achei uma pesquisa bem interessante, que os vendedores mais otimistas vendem mais. O que é isso? Sabe aquela história de você ver o copo meio cheio, meio vazio, né? Achando essa pesquisa, eu vou colocar aqui na descrição para vocês, tá? Que os vendedores, né, as pessoas que conseguem enxergar o lado positivo das situações, mesmo que sejam aparentemente ruins, elas têm performance melhor de vendas. Então agora eu adotei como sexto critério o otimismo, não aquele otimismo barato, né, aquele coisa, o oba-oba, nada disso, mas numa situação que ele passou que talvez não foi tão desejado como ele queria, qual o lado bom daquilo que ele conseguiu enxergar? Tem muito a ver com o ponto anterior, né, como ele reage, mas o que ele conseguiu enxergar de lado positivo nisso, é bem importante. São essas 6 características que eu analiso, que eu compartilhei aqui com você para que você se prepare melhor para o seu processo seletivo ou para sua promoção, ascensão de carreira. Vai para cima, tamo junto. Até o próximo vídeo, galera. Valeu!